Agora nós iremos entrar num assunto um pouco mais profundo, onde você terá o entendimento de algumas coisas que talvez ainda tenham sido para você meio inexplicáveis. Para que você entenda o assunto que nós vamos abordar um pouco adiante, eu preciso dar início, uma introdução e começar explicando para você o que é energia. Você já deve ter ouvido falar aí, muitas pessoas falando sobre energia, que tudo é energia, que o nosso corpo é energia. Então, esse conceito, ele se dá a partir de algumas teorias que são estudadas, que são analisadas, né, no nosso dia de hoje. Bom, então vamos lá. O que é energia? Eu vou passar para você a informação que está num contexto geral, tá? Então, sem base em nenhuma religião, sem base em nenhum tipo de teoria específico, tá? E sem nenhum tipo de crença embutida. Bom, energia é a força vital que sustenta a criação, anima os seres vivos. Então, quando a gente fala em energia, existe uma situação, né, que quando você pensa no nosso corpo, por exemplo, você pensa, mas nós temos a parte física e o que dá vida ao corpo, né? Então, nós temos uma essência, nós temos algo a mais ali que faz com que esse corpo seja animado. Senão seria apenas um corpo parado e não seria um corpo com vida. Tudo e todos possuem o campo energético. Então, tudo que você vê, tudo que existe um campo energético, mesmo que sejam coisas inanimadas. Então, por exemplo, este copo aqui, ele tem um campo energético. Por que tem um campo energético? Porque ele é formado a partir de partículas. E quando existem partículas, que tudo que nós temos no nosso mundo, tudo que nós vemos ao nosso redor, depende de partículas, então a gente pode afirmar, a gente pode dizer que tudo é energia, que tudo possui o campo energético, né? E também a aura, que é a energia desse corpo, dessa matéria, e os chakras. Por quê? Por que tudo contém chakras? Porque chakras é o ponto de absorção, de recepção energética. Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente utiliza uma técnica chamada Photokirlian, a gente consegue tirar foto de coisas e ver e enxergar ali a aura daquela coisa, daquela matéria, né? Então, resumindo ali, o que é energia? Energia é vida. Então, tudo que existe, tudo que há vida, pode-se dizer que tem energia, tá? Então, aí tá entendido, né? Recapitulando, tudo que existe no universo é energia. Pode-se dizer que é uma energia condensada. Então, nós vamos entrar ali agora numa filosofia, né, num estudo, num conceito que é a teosofia. Então, por que a gente vai entrar na teosofia? A teosofia é um estudo um pouco mais profundo, né, do que é energia, de campos energéticos, onde já conseguiu se comprovar algumas coisas, algumas situações aí. Então, a gente utiliza também a base da teosofia, tá? Então, também, né, a gente utiliza várias referências quando a gente se dá como espiritualista universalista, justamente por juntar informações que a gente vê, que a gente encontra em várias filosofias, em vários locais, em vários estudos. Então, dentro da teosofia, o que seria energia?
É o movimento espiritual, né? Entrando ali na teosofia em si. O que é teosofia? É um movimento espiritual filosófico que busca compreender as leis divinas que regem o universo e a natureza da alma humana. Então a teosofia ela vai estudar ali as leis do universo e a natureza da alma humana. Então, a partir de experimentos, a partir de situações vistas, presenciadas e sentidas, tá? O termo teosofia deriva do grego theos, que significa Deus, e sofia, sabedoria. Ou seja, podemos dizer que é a sabedoria divina. A teosofia ela é bem antiga, tá? Possui raízes muito antigas, mas esse nome teosofia foi dado ali no final do século XIX. Então é recente, mas a base é muito antiga. E quais são os princípios então da teosofia? A unidade. Tudo está interconectado e são manifestação de uma única realidade espiritual. O que significa isso? Desde quando Cristo veio à Terra, o que Ele quis nos passar, o que Ele quis com que fosse vivido, vivenciado, seria a unidade e não a separatividade, não a segregação. Então, tudo que segrega, que separa povos, que separa culturas, que separa formas de pensamento, tudo o que separa não provém de Deus, não provém da unidade. Por quê? Porque Cristo queria que fosse tudo mostrado, que tudo deve ser único, né? Então, tudo provém de uma mesma fonte, tudo provém de um único lugar, né? No qual chamamos de Deus. Sabedoria ancestral, sabedoria oculta e atemporal, transmitida através das eras em várias tradições religiosas e filosóficas. Então, essa sabedoria ancestral são informações que há um tempo atrás elas estavam ocultas e não por isso que é chamado ocultismo, tá, gente? Então, o que é ocultismo? Tem gente que tem medo quando ouve essa palavra, que tem medo quando fala assim, nossa, ele é ocultista. É uma crença gerada, criada aí em você, mas esta crença nada mais é do que algo que foi escondido durante muito tempo. Então, o que é sabedoria ancestral, o que é a base ancestral, a gente tinha como escondido. Por quê? Porque ninguém queria que as outras pessoas soubessem, que as pessoas se libertassem através do conhecimento. E evolução espiritual. A alma humana passa por uma evolução através de várias encarnações, buscando a iluminação e a união com o divino. O que seria isso? Dentro das religiões, várias religiões não aceitam a reencarnação como algo que existe, né? Hoje já pode se comprovar que existe, né, outras vidas, que a gente não passa simplesmente por uma experiência, mas sim várias experiências. Existe, ali vocês vão ver mais pra frente, um estudo que fala que tudo existe ao mesmo tempo. Mas vamos lá, então essa evolução espiritual ela seria uma evolução, né, um aprendizado. O que é evolução, gente? Evolução é aprendizado, é quando você aprende algo que você não sabia antes. Então, quando você vai aprendendo e absorvendo aquela informação que você aprendeu, aquilo ali faz parte de uma evolução, aquilo ali significa uma evolução na sua vida, tá? E essa evolução nada mais é do que buscar a aproximação e a iluminação e união com o divino, com Deus. Mas Deus, como assim? Deus está lá e eu estou aqui, como assim buscar chegar perto de Deus?
Outra coisa que as religiões passam pra gente de uma forma muito, como que eu posso dizer? Uma forma muito reta, né? É que Deus é algo externo que está lá longe, muito distante de nós e que é quase impossível a gente alcançar essa pessoa, né? Esse ser. Então, outro significado que eu trago aqui para vocês, que vem a partir da teosofia também, de outras teorias, Deus não é alguém que está distante. Deus é tudo que existe. Deus é a unicidade. Sendo assim, eu sou Deus, você é Deus. Então, partindo do princípio que tudo é único, que tudo provém de uma mesma fonte, voltando ali atrás, o que eu acabei de falar ali, se tudo vem de uma mesma fonte, eu também venho dessa fonte. E sendo que eu venho dessa fonte, eu também sou Deus. É por isso que nós falamos que existe uma centelha divina dentro de você, que existe uma centelha divina dentro de nós, né? Justamente por isso, porque nós somos Deus, nós também somos criadores, né? Nós também podemos acessar a nossa divindade, podemos acessar o nosso poder divino, mas muitas pessoas não sabem, na verdade a maioria das pessoas não sabem que existe esse processo e está preso ainda na Matrix, que é algo que a gente vai falar ali um pouquinho mais adiante, tá? Então, quais seriam ainda, né? Então, mais um princípio da teosofia seria a lei do karma, onde cada ação gera uma reação, influenciando circunstâncias futuras da vida, tanto no presente quanto em outras encarnações. Então, quando a gente fala da lei do karma, vocês já devem ter ouvido falar assim, mas ele fez aquilo, fulano fez tal coisa, mas vai voltar para ele. A gente usa muito essa expressão, né? A gente não, vocês, eu não uso, né? Mas então, usa-se muito essa expressão, fulano fez isso, vai voltar para ele, mas ele vai pagar, né? Então a gente escuta muito isso. O que seria isso? Isso seria que nós, como centelha divina, como Deus dentro de nós, nós criamos aquilo que nós vivemos. Então, vamos lá, para vocês entenderem melhor aí. Quando você age de uma determinada forma, por que você recebe em troca da mesma forma? Então, vamos pensar que se Deus é uma única coisa, é único, né? Então, vamos supor que Deus é isso daqui, é esse círculo. E aqui dentro existem vários pedacinhos, esses pedacinhos sou eu, é você, é o outro, é o vizinho, e tá todo mundo aqui dentro, os pedacinhos, as partículas. E aí, quando você aqui dentro tem uma ação, por que você tem a reação? Porque ao mesmo tempo que você está fazendo para o outro que está aqui, você está fazendo para você, não tá certo? Se isso daqui é uma coisa só, se você está fazendo algo pelo outro, seja bom, seja ruim, você vai receber também aquilo ali, porque tudo tá aqui dentro. Então, é como se existisse ali, vamos pensar que aqui existe um círculo que vai rodando e em algum determinado momento aquilo que você fez para o outro, aquilo que você desejou para o outro, vai retornar para você. Então, essa é a lei da ação e reação. Pensando, né, passando ali do pressuposto que nós temos várias encarnações, então o que acontece? Às vezes eu tenho uma ação aqui nessa experiência na qual eu estou hoje vivendo como Lígia, às vezes eu faço aqui, até com que conclua esse ciclo aqui, eu recebo de volta numa próxima experiência encarnatória, numa próxima vida, né? Assim fica mais fácil de vocês entenderem. Então, essa é a lei do karma, por isso que existe a lei do retorno, da ação
e da reação. Então, quando você faz alguma coisa que entra nesse seu campo aqui, de alguma forma você vai receber aquilo em troca. Então, é por isso que existe esta lei da ação e reação, tá? Por isso que a gente sempre fala assim, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você deseja para o outro. Por quê? Porque aquilo ali volta para você. E como tudo é energia, voltando lá no conceito da energia, como tudo que existe é energia, o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso sentimento também é energia. Então, quando você coloca energia para pensar, para desejar alguma coisa, aquilo ali é como se deslocasse do seu pensamento, porque o pensamento ele não fica na nossa cabeça, ele fica numa camada externa aqui e o nosso cérebro decodifica. Então, o nosso cérebro ele transforma a informação com que recebe de cima para que a gente consiga expressar aquilo ali. Mas então, quando você solta um pensamento, ele se manifesta, vamos pensar assim, como se fosse uma bolha de sabão. Então, tudo que você pensa e tudo que você sente, você vai soltando essas bolinhas de sabão aqui para o ar, e isso vai ficando no seu campo. E aí, existe a ressonância, a atração por ressonância, que seria justamente isso. Então, essas informações que você pensou, que você sentiu, que você vibrou, que você emanou ali, tá tudo registrado nesse campo, e aí o que é parecido com aquilo vai conectar, vai colidir com o seu campo, com a sua vibração. Por isso que a gente fala também que tudo atrai por ressonância, é justamente isso. Então vamos supor que você emita um sentimento de gratidão, de amor, de alegria, de felicidade, de plenitude. Vamos supor que você sinta isso e solte isso para o seu campo. O que vai chegar no seu campo? Exatamente coisas que estão na mesma vibração do que essas e vai automaticamente chega até você, chega até o seu corpo, né? Passa por várias camadas ali e chega até o seu corpo físico. Bom, então na teosofia, o que seria a energia na teosofia? Substância universal. Toda matéria é uma forma de energia condensada e que o universo é permeado por uma substância primordial, ou seja, essência espiritual. Então, toda matéria, tudo que existe, essa mesa, esse celular que está aqui, tudo que existe possui energia e é uma forma condensada, compactada da energia. E que tudo existe uma essência espiritual. É aquilo que eu falei para vocês da aura, que se a gente for tirar uma foto Kirlian do telefone, por exemplo, a gente vai ver a aura do telefone, o que ela está emitindo ali, tá? Planos de existência. Os planos variam dos níveis mais densos aos níveis mais sutis. Então, o que seriam esses planos de existência? Seriam ali as camadas na qual nós existimos, coexistimos. Pode-se dizer que a gente está existindo agora, neste momento, aqui, né? Eu como Lígia, em 2024. Ao mesmo tempo, eu tenho outros planos ali, no qual os meus outros corpos se manifestam. Então, o que seria isso? Para a gente entender um pouco melhor ali. Nós temos vários planos de existência na qual nós estamos ao mesmo tempo, só que cada parte de nós habita um plano diferente. Então, o meu corpo físico habita o plano físico. O meu corpo mental habita o plano mental. O meu campo, o meu corpo emocional
habita o campo emocional. Isso é um pouco complexo de entender, mas vocês vão entender agora na hora que eu for explicar para vocês. Nós possuímos corpos sutis. Então, todo ser humano, todo ser inanimado, todo ser animado possui corpos sutis. Então, o que seria isso? Nós estamos aqui, nós temos o nosso corpo sutil. Mais perto de nós possuímos o duplo etérico, que é uma camadinha que possui a forma do corpo também, mesmo desenho do corpo, na qual ele produz energia, produz ectoplasma, que é uma forma energética que nos dá movimento, que nos dá vida, que nos dá essa condição de movimentar, de agir e reagir, né? Depois nós temos outros corpos, então nós temos o corpo astral, nós temos o corpo mental inferior, mental superior, búdico, átmico, até a gente subir, né? Na qual a gente acessa a mônada, o nosso eu sou. O que é isso? Meu Deus do céu, que coisa mais difícil. Bom, cada estrutura nossa, cada estrutura dessa habita um plano, uma dimensão. Então, se a gente hoje está aqui na fisicalidade, na 3D, cada plano desse habita uma dimensão. Então, por exemplo, o nosso corpo astral, ele habita o plano astral, que seria ali a 4ª dimensão, né? Então, quando a gente dorme, por exemplo, nós acessamos a 4ª dimensão, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado antes de dormir, a gente fazer as nossas proteções ali, porque a 4ª dimensão é o plano onde ficam vários desencarnados, onde ficam situações um pouco pesadas, né? Então, a gente precisa pedir proteção antes de dormir para a gente, ao dormir, ao ter essa experiência de deslocamento do corpo, porque quando nós dormimos, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa energia, seja lá o jeito que você queira chamar isso, sai do nosso corpo. Isso é regra, tá? Isso não existe quem escolha sair ou não, ou ficar. Então, toda noite, toda hora, todo momento que você dorme, pega no sono profundo ali, você está acessando o corpo astral. Você está realizando uma viagem astral. Repetindo, como eu acabei de falar, isso não é escolha, isso é regra, isso é comprovado até cientificamente, né, que existe esse desacoplamento da nossa alma, da nossa aura, do nosso espírito, do corpo físico, e esse corpo ele anda, perambula por aí, né? Porque o nosso corpo físico ele precisa descansar, né? A gente cansa, a gente tem ali as ações do dia a dia, a gente precisa descansar. Mas esse corpo astral, esse corpo energético, esse espírito, ele não precisa de descanso. Então, quando a gente dorme, a gente desacopla esse corpo, e esse corpo ele pode estar por ali visitando lugares diferentes, até outros países, pode estar visitando outras dimensões, então você ter o contato ali com outro tipo de ser, você pode estar realizando trabalho no plano astral também. Então, isso é um assunto um pouco mais complexo ainda, mas a gente tem essa experiência toda noite. Então, quando você, nós podemos dizer que a gente vive na 3ª e na 4ª dimensão justamente por isso, porque quando você dorme, você acessa a 4ª dimensão. Bom, algumas pessoas também, médiums, né, acessam a 4ª, 5ª, outras dimensões, mesmo sem serem em estado de sono, de dormir, né? Isso também é possível, mas já são aí, uma situação para pessoas que têm maior sensibilidade, têm a mediunidade trabalhada.
Bom, então, igual eu falei para vocês anteriormente, quando você emite um pensamento, você solta uma bolha que fica nesse campo, justamente é o campo mental, é o nosso corpo mental, né? Então, quando você solta um pensamento, você está utilizando o seu corpo mental. A mesma coisa, uma emoção, o corpo emocional. Quando você acessa Deus, acessa a divindade em você, você está acessando a mônada, o seu eu superior, a sua forma divina enquanto ser humano. Então, é difícil um pouco de entender isso daí, mas eu acredito que, de acordo com o que a gente vai abordando, com o que a gente vai falando aqui, essas informações vão tornando mais claras. E também, caso tenha alguma dúvida, pode colocar aqui na plataforma, pode colocar em algum campo aqui, né, onde tem os comentários, para a gente poder estar respondendo isso daí. Bom, então ficou mais ou menos entendido isso, né? Que a gente tem vários corpos, não somente o corpo físico, e a gente consegue acessar de acordo com o nosso estado de consciência, a gente acessa esses corpos. Bom, mais adiante aí, a teosofia também tem como princípio ali, como que eu posso explicar? Como conceito de energia, o desenvolvimento espiritual. O progresso espiritual envolve a ativação e o acesso às energias sutis, permitindo ao indivíduo evoluir e se aproximar da realização no plano físico e espiritual. Então, o que seria isso? O desenvolvimento espiritual. Justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, quando vocês entram num estado de conhecimento, de consciência, de expansão de consciência, expansão de conhecimento, você consegue acessar o seu corpo divino, né, a sua energia divina, e com isso você, estando ali em conexão com o seu eu superior, em conexão com a mônada, que seria já a partícula divina de uma forma mais clara, mais específica ali. Quando você consegue acessar este corpo, você consegue aproximar da iluminação, né? Então, por isso que a gente fala que nós estamos aqui para aprender, experienciar, e a partir desse aprendizado, dessas experiências, a gente conseguir chegar mais próximo da fonte, do Criador, da nossa divindade. A teosofia também coloca ali, isso também não só a teosofia, em outras teorias, em outras explicações também, que existem seres que são mais evoluídos, que são seres ascensos, mestres ascensos e linhas espirituais que estão num plano, num desenvolvimento, numa iluminação maior do que a gente. Então, nós, enquanto seres humanos, nós ainda somos bebês, a gente pode dizer assim, né? A gente ainda está aprendendo a caminhar. E nós temos seres que já passaram por esse caminhar e já transcenderam esse limite aqui na qual nós estamos. Então, se hoje nós estamos na 3D, é porque a gente tem a possibilidade de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual, acessar a 5D, 6D, 7D e por aí vai. De acordo com o nosso estado de compreensão, de acesso à mônada, ao eu superior, e acesso ao amor também. Então, quando a gente fala assim, a gente precisa ativar o auto-amor, por quê? Justamente porque quando você ativa o auto-amor, o amor incondicional, você está num estado vibracional mais alto. E quanto mais tempo você consegue se manter nessa vibração, mais próximo de alcançar ali o seu poder divino você está. Então, é justamente o que Jesus trouxe para nós aqui, né?
como conselho, como que ele queria passar para todos nós, era justamente esse amor incondicional, essa ativação do amor. Porque quando nós ativamos o amor, a gente ativa ali sentimentos que são plenos, então a compaixão, o entendimento, e aquilo ali, essa vibração faz com que você consiga evoluir, certo? Então essas hierarquias espirituais, ela envolve muitos seres que está até às vezes um pouco além da nossa compreensão e do nosso conhecimento. Já existem algumas raças que foram nomeadas, que foram identificadas a partir de experiências astrais, de experiências espirituais. Eu mesmo já tive várias experiências com seres iluminados, com seres ascensionados, né? Então, você sente a presença, você sente a energia daquele ser ali, e isso é muito gratificante, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter um entendimento maior, que a gente abre as possibilidades de conexão com essa energia superior, né? A gente abre a possibilidade de nos conectarmos com esses seres e com essas energias maravilhosas. Bom, então, o que seria ali a espiritualidade universalista? A energia é vista como uma força fundamental, onipresente, ou seja, está em tudo quanto é lugar, que pode ser utilizada para o crescimento espiritual, cura e compreensão profunda da natureza e do universo. O entendimento desse contexto é crucial para o desenvolvimento espiritual e conexão com o divino. E não somente isso, gente, é que quando você acessa o seu poder divino, você acessa o seu poder de autocura. Então, quando você entende que você é um ser divino, que você é uma partícula de Deus, que você também é Deus, você acessa em você a cura. Então, muita gente acha que a cura vem do externo. Não, a cura vem de dentro. A cura não vem de fora. Não é um remédio que vai te curar. Não é um médico que vai te curar. Não é um tratamento que vai te curar. É você quem vai te curar. E muitas pessoas não recebem a cura justamente por não entender que ela é responsável por aquela cura. Que ela é totalmente responsável mesmo, né? Somente ela vai conseguir se curar, né? Então, essa é uma visão da espiritualidade universalista de que tudo você controla, tudo você cria e tudo você resolve a partir do conhecimento, do acesso ao interno, ao nosso autoconhecimento, né? Tanto que quando você acessa essas informações, quando você acessa o poder de autocura, você acessa uma consciência corporal que é impressionante. Então, quando acontece algo com você, com o seu corpo, por exemplo, instantaneamente você consegue conectar essa situação com algo que aconteceu com você, com algo que está acontecendo com você, quando você tem essa consciência, né? E aí você consegue curar. Para isso é necessário expandir o conhecimento e é necessário ativar aí o potencial divino, o reconhecimento dessa divindade em você. Agora a gente entra aqui num assunto que faz parte dessa evolução que a gente está buscando e que a gente está falando aqui antes, né? Que eu falei aqui anteriormente, que seria a Matrix. A gente escuta falar demais aí, tá na Matrix, tá preso na Matrix, isso daí é coisa da Matrix. Então, o que seria essa Matrix hoje, né? O que a gente entende pela Matrix? Matrix é um conceito que descreve uma estrutura ilusória e controladora, que mantém a humanidade desconectada da sua verdadeira natureza espiritual, da sua realidade essencial, da sua essência.
Bom, aqui pode criar um pouco de conflito, de confusão, de conflito aí com as suas crenças, com o seu entendimento enquanto pessoa nesta experiência encarnatória, porque desde que nós nascemos é passado para a gente informações, porque o que era oculto até então não podia ser revelado para as pessoas não terem um grau maior de liberdade, para ter a total liberdade, na verdade, né? Então, nós aprendemos muita coisa quando a gente nasce, é criança ali, né? Na nossa infância, é introduzida várias informações que são errôneas, que não são verdadeiras, né? Justamente para que a gente vá criando uma massa cinzenta ao nosso redor e não consigamos atingir, alcançar a iluminação. Então, o que seria então essa Matrix? Bom, o que traz pra gente a ilusão da realidade, o que seria? Primeira coisa, essa informação de o que é Deus, né? Que Deus é algo fora, é algo externo. Isso é informação da Matrix. Já já eu falo para vocês o que controla essa Matrix. Tudo que segrega, tudo que separa, provém da Matrix. Religião provém da Matrix. Política provém da Matrix. Seitas, dogmas, tudo que segrega e separa, por exemplo, o feminismo, o machismo, a luta por não sei o que, a luta por isso, a luta por aquilo, tudo isso são situações dominadas pela Matrix. São, como é que eu posso explicar para vocês? É para manter você dentro de uma linha de pensamento na qual você não consegue expandir, estourar essa bolha, sair, usufruir da realidade e da sua essência e da sua verdade, da sua iluminação, tá? Bom, isso não é uma informação que eu trago, então isso é informação já estudada há muitos anos, né? Então não adianta vocês ficarem chateados comigo porque eu não tenho nada com isso. O que controla essa Matrix? Uma energia negativa muito densa. Então, o que a gente pode denominar como essa energia negativa densa? A gente pode entender como seres negativados. Então, algumas religiões colocam como demônios, né? Assim, cada um coloca de uma forma, né? Então, existe espíritos negativados, né? Então, existem várias formas energéticas, várias formas de manifestação energética. Existem a positiva, existe Deus, existe o divino, da mesma forma que existe o negativo. Então, essa Matrix, ela não é controlada por Deus, pelo divino, ela é controlada pelo negativo. Então, Deus, o divino, que está aqui, ele é a verdade, ele é a liberdade. E a Matrix, que está aqui, é o negativo, é o controle, é a ilusão. Então, a ilusão, por exemplo, de que se você não... uma fala, né, que está dentro de várias igrejas aí, que se você não for à missa tantos dias, tal dia da semana, se você não fizer isso, se você não pagar o dízimo, se você não fizer, né, aquilo ali dentro da igreja, que você não vai para o céu. Então isso é uma informação da Matrix, e isso não existe, isso é pura ilusão. Justamente para você conseguir, para aquelas autoridades conseguir te manipular e te manter preso
dentro de uma dependência, né? Que aí a dependência seria o contrário da liberdade, para você manter uma dependência daquela situação, daquele local, daquela igreja, daquele padre, daquele pastor, né? E por aí vai. Então a proposta da Matrix é justamente essa, de manipular as pessoas, manipular pensamentos, então jogar informações para o inconsciente coletivo, na qual quem está ali dentro absorve essas informações, né? Uma dessas informações do inconsciente coletivo é que Deus é algo externo, que Deus é distante de nós, e isso não é verdade. Então, ela controla, manipula pensamentos, emoções, comportamentos para que a pessoa se mantenha num estado de ignorância total e desconexão espiritual. Justamente para as pessoas não acessarem esse tipo de informação que eu estou passando aqui para vocês. Então, se você está aqui, está assistindo essa aula, está tendo essa informação, então você já está saindo, se libertando da Matrix. E para romper, então, esse contato, esse domínio da Matrix, justamente isso, né? Você buscar conhecimento, você acessar conhecimentos a respeito da espiritualidade. Então, você despertar a consciência, perceber a verdadeira natureza da realidade e a sua própria essência espiritual. Então, é isso que nós estamos falando aqui até agora. Você perceber que a realidade, a verdade é que Deus é uma forma de manifestação livre, te traz liberdade, te traz autonomia e te traz bem-estar. Por quê? Porque você é Deus. Então você acessa o Deus em você, você acessa tudo, todas essas características. E aí, a liberdade e a autonomia, que é o que a gente está falando aqui, que é um processo de libertação, tomada de consciência, influências e desconexão de influências de ilusão, né? Então, você perder ali a informação dessas ilusões que são passadas ali a partir da Matrix do inconsciente coletivo, né? Deste consciente coletivo, que na verdade é inconsciente, justamente porque as pessoas não têm noção daquilo ali conscientemente. Práticas espirituais, então você pode romper com a Matrix se conectando com a natureza, fazendo uma meditação, entrando para dentro de você e se autoconhecendo, sabendo lá o seu desejo mais profundo e as suas características, mesmo que sejam negativas, mais profundas do seu ser. Reconhecer as crenças, os valores e você conseguir se libertar daquilo. Então você reconhece que você carrega uma crença dentro de você, né? Então esse exemplo que eu venho dando aí, que é mais fácil de entender, que Deus é algo externo, quando você se desliga dessa informação, você está rompendo ali mais uma vez o seu contato com a Matrix, né? Então o rompimento de crenças que te limitam, que te bloqueiam, que te mantém ali, né, naquela situação na qual você vive. Então, se você vive uma vida hoje que não é a vida que você quer, provavelmente ainda falta ativar essas coisas aí em você. O autoconhecimento, reconhecer qual que é a sua essência, né, reconhecer o que está além daquilo ali, né? E também entender, né, o outro, romper com a Matrix, entender e absorver a informação de que a nossa realidade é multidimensional. A natureza da existência é multidimensional, cheia de possibilidades e profundidade espiritual. O que significa isso? Bom, agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês, mas com o tempo isso vai ficando mais claro e vocês podem também perguntar aqui aquilo que não ficou bem claro. Existe
aí a informação, né? Isso é claro que é fora da Matrix, porque dentro da Matrix a gente recebe a informação de que o tempo é linear, de que a gente anda ali nessa linha de tempo de forma reta. Isso não é verdade. Um exemplo para vocês. Então, suponhamos, né, usando ali a encarnação. Então, o que seria um tempo linear? Primeiro eu encarnei no ano 1000, depois eu encarnei no ano 1400, depois eu encarnei no ano 1800, por exemplo, depois eu encarnei no ano 2030, depois eu encarnei no ano 3000. Então, isso é a referência de tempo linear, que a gente vai do menos para o mais. Só que não é assim que funciona. A gente não existe de uma forma linear, mas sim multidimensional. Nós existimos em várias linhas de tempo ao mesmo tempo. Então, a gente pode viver uma experiência física, fisicamente, a gente só consegue viver uma experiência de cada vez. Mas isso significa que eu estou encarnada hoje em 2024. Se eu morrer, eu posso vir a encarnar fisicamente no ano 1000. Aí depois eu posso, numa próxima experiência física, reencarnar no ano 3000. Numa próxima experiência física, reencarnar no ano 100 a.C. Então, não existe uma sequência reta. Nós experienciamos modos de vida físico em vários momentos, né, aleatórios. Seria bem isso, aleatórios. Só que, ao mesmo tempo que a gente vive essas experiências aleatórias, né, isso significa que você não está acessando fisicamente outra experiência sua, mas, na realidade, nós estamos coexistindo ao mesmo tempo em todas essas linhas de tempo. Tá? Não vou aprofundar muito nisso daí para não fazer muito nó aí, para não confundir muito vocês, mas num outro momento a gente retoma essa informação. Bom, o importante é vocês entenderem que nós somos seres multidimensionais e nós estamos presentes em vários locais ao mesmo tempo. E aí entra, né, logo após aí esse conceito de Matrix, a gente consegue entender, então, a partir das informações passadas anteriormente, o que é o processo de despertar. Então, a partir dessas informações que vocês já acessaram, nós temos o despertar, que é o desligar da Matrix, né? O processo de despertar é o processo de transformação interna, em que uma pessoa se torna mais consciente e conectada com a sua essência. Então, a pessoa torna consciente, ou seja, está acessando outros tipos de informação na qual ela nunca poderia imaginar na vida dela. Algumas pessoas já receberam essas informações que eu passei anteriormente, algumas pessoas não receberam, e vai ser a primeira vez que vai ouvir essas informações aqui. Isso daí pode dar um colapso de informações, pode gerar um certo conflito, até assentar e você absorver aquilo que foi passado para você. Quando você absorve a informação, você entra no processo de despertar. Quando aquilo começa a fazer sentido para você, você entra no processo de despertar. E aí, o que acontece a partir do despertar? Acontece uma mudança significativa na percepção de si mesmo e do mundo ao redor. Então, você começa a viver experiências diferentes, a sentir coisas diferentes, a perceber coisas diferentes que você não percebia antes. Então, as coisas que talvez não faziam sentido na sua vida começam a fazer sentido.
Você, a partir do despertar, você começa com um desejo imenso, quase impossível de segurar, de você encontrar o seu propósito de vida, de você encontrar a sua missão de vida. O que eu vim para fazer nesse mundo? Qual que é a minha função? Eu tô aqui para quê? Né? O despertar ele traz uma consciência expandida, né, que é a percepção mais profunda da realidade, do que é verdade, vendo além das aparências superficiais, vendo além daquilo que está no físico. Por quê? O que é físico, o que a gente vê, o que a gente vive, que a gente pega, que a gente enxerga com esses olhos aqui, não é mais do que 10%. 10% já é um valor muito alto, tá? A gente coloca 10% para atingir um valor alto. Mas fala-se de 3 a 5% do que existe realmente no universo. Ou seja, isso daqui não é nada perante ao que existe no universo. Então, é uma ilusão a gente achar que o que existe é apenas isso que a gente vê. E isso é uma informação do inconsciente coletivo, uma informação colocada pela Matrix de que nós vivemos, nós existimos apenas aqui nessa experiência na qual nós estamos vendo e enxergando. A busca por propósito, então, é algo que vem muito forte, um desejo, um desespero. Gente, chega a ser desesperador o desejo por encontrar o seu propósito de vida. Transcendendo ali as preocupações materiais, independente do que vai acontecer de forma material, porque quando você conecta com as informações, você entra no processo de despertar, você começa a se afastar automaticamente de algumas pessoas, você começa a perceber coisas diferentes, então você começa a entender o íntimo ali daquela pessoa e aquilo ali te incomoda e você não quer mais se conectar com ela. Então, um exemplo que aconteceu comigo no meu processo de despertar, que foi muito intenso, eu parei de beber qualquer tipo de bebida alcoólica, porque quando você toma algum tipo de bebida alcoólica, o nosso corpo físico ele não tem estrutura para manter o álcool. Na verdade, o nosso corpo físico, eu vou colocar de uma outra forma, não consegue manter o nosso espírito quando existe a utilização do álcool. O álcool, ele dissipa a energia, tanto que a gente utiliza ele para limpar a energia do ambiente. Quando tem ambiente muito carregado de energias negativas, a gente usa o álcool para limpar, dissipar a energia. Então, quando você ingere o álcool, você dissipa a sua energia. E aí existe uma descoincidência, né, do seu espírito, da sua alma, com o seu corpo físico. Então, aqui está seu corpo físico, aqui está seu espírito, enquanto você está ali tranquilo, de boa, no seu dia a dia. Quando você bebe uma bebida alcoólica, o seu corpo espiritual, a sua alma, o seu espírito, ele desloca do seu corpo físico. E quando você está distante, né, do seu corpo físico aqui, você não está controlando, a sua alma não está controlando o seu corpo físico, você dá espaço para que um outro ser entre e domine o seu corpo. Por isso que muitas pessoas, quando ingerem bebida alcoólica, as pessoas transformam. Tem algumas pessoas que se transfiguram. Por quê? Porque ela realmente dá permissão para outro ser dominar aquela pessoa ali, que nesse caso a gente pode chamar de obsessores, que são seres negativados, que pode ser um espírito que está vagando aqui, pode ser algum ser que está associado àquela pessoa a partir de um contrato. Isso são informações mais profundas que, se for o caso, a gente passa mais para frente. Resumindo, é bem isso. Então você desloca aqui do seu corpo
do seu corpo físico, você dá abertura para que outro ser domine o seu corpo e aquilo ali a pessoa tem atitudes na qual não seria ela. Então, vocês já viram situações que a pessoa fala assim, nossa, fulano bebe, muda completamente, parece que nem é ela. Pessoas que fazem, que têm reações, que têm ações que pessoas que às vezes até matam pessoas quando estão bêbadas, quando estão né, tomadas aí por essa outra energia, justamente por isso. Porque qualquer tipo de obsessão pode tomar conta do corpo daquela pessoa. Qualquer outra energia, qualquer outro espírito pode entrar ali. E aí, quando eu entrei no processo de despertar, isso ficou muito evidente, porque eu sentia ali algumas religiões, algumas, né, chama isso de possessão, então que aquele corpo está possuído, né, para vocês entenderem de forma mais fácil. Seria bem isso, quando a pessoa bebe, ela dá abertura para alguém dominar o corpo dela. Ela perde o controle, ela perde ali a responsabilidade sobre ela mesma. Bom, então quando existe essa transformação interna, né, no despertar, você ressignifica crenças, você começa a entender, por exemplo, se você teve um problema na sua infância, na qual seus pais agiram de uma má forma com você ali, você começa a perceber e entender que aquilo ali não é nada além do que a forma com que eles tinham acesso naquele momento, que era a informação que eles tinham naquele momento, por isso que eles trouxeram a sua educação daquele jeito. Então você passa a não culpar mais as pessoas, a não responsabilizar mais as pessoas a partir daquilo que você vive hoje. É claro que traumas causam como se fossem buracos, fendas na nossa aura, e a gente precisa restabelecer esse equilíbrio ali através de práticas, através de terapias. Mas o entendimento de que aquilo não foi nada além do que o que eles podiam contribuir naquele momento, você começa a perceber e ter aquilo ali, no qual facilita o seu processo de autocura, né? E aí você começa a viver de forma autêntica. Então, dando um exemplo meu aqui, de quando eu entrei para o despertar, mais um exemplo, além de parar de beber qualquer bebida alcoólica, eu me assumi como sendo espiritualista universalista. Então eu vinha de uma religião, né, católica, na qual a minha família sempre foi muito católica, é uma família católica, não os meus pais, mas os outros familiares. E aí eu acompanhava aquilo ali por uma obrigação, digamos assim, né? Apesar de nunca ter sido muito presente na igreja, mas alguns ritos, algumas coisas eu realizava justamente por seguir aquele domínio, aquela crença, aquela imposição, né? Porque a igreja, ela impõe regras na qual você tem que seguir. E quando existe uma imposição de regras, você perde a sua liberdade, você perde a desconexão com o seu divino, que é a liberdade, né? E aí eu me assumi como sendo espiritualista livre e busquei o meu caminho, a minha verdade, a minha liberdade. No despertar, a gente tem também maior empatia e compaixão pelo outro, então maior sensibilidade e empatia pelas pessoas, contribuir para o bem-estar coletivo, então tem esse desejo de contribuir com o coletivo, justamente porque você faz parte do coletivo, então você contribuindo com o coletivo, você está contribuindo com si próprio. Mudanças emocionais e psicológicas, reavaliação profunda das emoções e padrões de pensamento, paz interior e equilíbrio emocional. Eu tive um salto quântico assim muito rápido. Então, quando eu entrei no meu processo de despertar, eu tive uma crise de pânico e de ansiedade muito profunda que eu fui passar até na UPA, né? Eu fui parar no hospital porque eu tive esse salto assim de uma vez, né? Então eu saí daqui da Matrix e fui para cá, e aquilo ali causou um certo conflito na minha mente, na minha estrutura. Então eu pensei assim, caraca, o que é isso?
O que está acontecendo? O que é isso? E aí aquilo ali causou um colapso na minha saúde, mas contribuiu também para com que eu conseguisse desenvolver técnicas que hoje eu utilizo para os meus pacientes. Então, técnicas para cura da ansiedade, para cura do pânico, para cura da depressão, isso tudo eu desenvolvi a partir do meu despertar espiritual, porque quando eu tive essa crise e fui parar no hospital, o médico virou para mim e falou assim: olha, agora você pode escolher se você quer tomar remédio ou não. E aí eu disse: olha, eu não vou tomar remédio, eu vou utilizar o meu conhecimento para me tratar, e foi o que eu fiz. E a partir daí eu desenvolvi protocolos, desenvolvi tratamentos que foram completamente efetivos, tanto que eu me curei somente com essas técnicas, né? E com esse processo aí de ativar o autoconhecimento e a conexão com o meu eu superior. E isso daí fez com que a ansiedade fosse embora. É como se eu estivesse esperando algo acontecer na minha vida para encontrar um sentido. Então, eu me via sem sentido, sem motivo do porquê estar aqui. E aí, quando você tem essa mudança emocional e psicológica, você tem domínio, você tem controle sobre si próprio. Então, quando às vezes eu via que eu queria ter ali, queria começar uma crise de ansiedade, né? Porque o seu corpo começa a ficar trêmulo, sudorese excessiva, tem várias palpitação, tem várias sensações que o nosso corpo ele dá um start quando vai entrar a crise de ansiedade, quando está em crise de ansiedade. E aí eu aprendi a ter o autocontrole sobre os meus pensamentos e sentimentos. E aí quando vinha aquela sensação, eu pensava assim: isso daí não passa de um pensamento. Eu não vou deixar isso me dominar. Quem domina o meu corpo sou eu. Quem tem o controle sou eu. Então isso não faz mais parte de mim. E eu fui fazendo esse exercício, né, dessa ativação do meu poder de cura, e foi maravilhoso, né? Eu consegui o resultado muito rápido. E aí, é claro que existem as práticas espirituais também, que contribuem com que você dê esse salto mais rápido, esse salto quântico, né? Essa subida no degrau. Então, quando você está na Matrix, é como se você estivesse no chão. Quando você entra no despertar, você tem várias etapas do despertar, né? Você começa a subir degraus, subir degraus. Quando você acha que você já despertou, aqui é uma falsa ilusão do seu despertar, né? Então existe esse processo também. Então quando você tá aqui, você sobe um degrau, você acha: nossa, já despertei, já tô vivendo uma outra realidade, já faço a minha realidade. Não, tá? Isso acontece, isso é um momento do despertar, no qual quando você chega nesse momento, você fala assim: então agora que eu acho que eu despertei, eu preciso despertar ainda mais. Você sobe o outro degrau. Aí você acha que você já chegou ali, não, já é o suficiente, então eu vou buscar mais ainda. Então isso não tem fim, tá? Você acessa, lógico, você já despertou ali para a realidade, lógico, mas o processo de ascensão e de conexão com a mônada não acaba. Ele é todos os dias, é o tempo todo, enquanto você estiver vivo na fisicalidade. O tempo todo a gente tem que estar trabalhando isso, tá? Então aí, quando você entra nesse momento, você começa a adotar práticas que você não utilizava antes. Até mesmo a reconexão com o seu corpo. Então você busca por uma atividade física, você busca por uma alimentação melhor. Tudo isso acontece de uma forma muito natural. Por isso que muitas pessoas, quando entram no processo de despertar, essas pessoas perdem muito peso. Quando eu entrei no processo de despertar, eu perdi 14 quilos, justamente porque automaticamente o seu corpo, a sua consciência vai trabalhando em conjunto. E aí você não sente mais necessidade de alguma coisa que você sentia, de um produto que você consumia ali com muita frequência, muito doce, muito pão. Você busca por coisas mais saudáveis automaticamente, sem esforço nenhum, sem ter que fazer dieta. Isso é natural. Então isso é
são todos processos do despertar, e quando você entra nele, a gente não existe também o processo de retardar, de regredir no processo evolutivo. Quando você entra para o despertar, você já está no processo evolutivo, né? Você já está evoluindo ali, você já está expandindo a consciência. E não tem como você desexpandir, não tem como você despertar, não existe. Então não tem como voltar atrás. Então é um caminho sempre adiante, é um caminho sempre à frente, é um passo sempre à frente. Você não consegue andar para trás, não tem essa possibilidade, porque aquela informação já chegou até você e você já se libertou de muitas coisas. Então, gente, é um processo maravilhoso, é uma experiência, assim, inexplicável, só mesmo quem está aberto e receptivo para experienciar esse momento na sua vida, enquanto fisicalidade, só quem está aberto para isso e recebe é que sabe o quão grandioso é esse momento e essa experiência. Bom, eu espero que eu tenha trazido aqui para vocês algo que possa expandir, que possa contribuir com a sua vida, com a sua experiência enquanto alma, com a sua evolução humana e espiritual. Reassista, reveja essa aula, se pode ter passado despercebido alguma informação ali. Se tiver dúvidas, coloque aqui, né? E vamos seguir para frente, nada de ir para trás, tá? Agradeço por essa aula, estou aqui à disposição para servir. Obrigada.